Temos o prazer de receber o professor Iratuan Freitas, bacharel em Ciências Sociais, mestrando em Sociologia, trabalhou por 15 anos como repórter fotográfico do jornal O Estado e atualmente faz trabalhos como freelancer para o jornal O Otimista, com a palestra Morte, Memória e Imagem, representação do luto através das fotografias. Com a palavra, nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Eu sou Iratuan Freitas, sou bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Ceará, sou mestrando em Sociologia pela mesma universidade e atuo como repórter fotográfico há mais de 15 anos em alguns jornais locais aqui do nosso estado do Ceará. Eu vou falar hoje para vocês sobre morte, memória e imagem, a representação do luto através das fotografias, onde nós iremos investigar essa relação entre morte e fotografia, como a fotografia pode ajudar a consolar aqueles que estão sentindo dores pela perda de um ente querido, né? Eu quero trazer para vocês um pouquinho falando sobre uma introdução sobre dor e memória, né? A utilização dessa função memória está presente em discursos desde a antiguidade. Eu quero lembrar que em Consolação a Márcia, Sêneca trata que a Otávia jamais conseguiu superar a perda da morte do filho, porque em sua memória ela só traz esse momento da morte em si. Então foi quando ela perdeu esse filho que ela começou a trazer à sua mente esse pensamento. A sua memória foi ativada apenas para lembrar desse momento de dor, que foi ela perder esse filho. Já Lívia usa a memória para lembrar dos bons momentos ao lado do seu filho. Quer dizer, são dois casos semelhantes, mães que perdem os filhos, mas uma utiliza a memória para lembrar desse lado ruim e a outra utiliza da memória para se lembrar dos momentos bons. Ela não presenciou, no caso da Lívia, ela não presenciou os últimos momentos da vida do filho, mas nunca deixou de falar sobre ele ou, no caso, de contemplar as suas imagens. Então a gente já vê isso desde a antiguidade, Sêneca já tratando dessa questão da imagem, mesmo que sejam imagens que nós criamos na nossa memória. Essa é uma imagem da morte de Sêneca, do artista Jacques-Louis David, de 1773. Eu já estou apontando aqui alguns elementos para vocês dessa relação, imagem, fotografia, memória, morte e luto, né? Outra coisa interessante foi quando Políbio, que era ministro do imperador Cláudio, estava enlutado porque ele havia perdido um irmão mais novo. Sêneca também foi responsável por consolá-lo e disse: mais vale imortalizá-lo por seu talento durável do que lhe consagrar lágrimas estéreis. E complementa: trate de desejar que a lembrança de seu irmão venha a todo momento ao seu espírito, de falar frequentemente de seu irmão, de ter sua imagem sempre à frente aos olhos. Quer dizer, mais uma vez a imagem, nessa época a gente sabia que não existia fotografia, as imagens eram criadas na mente, na nossa mente de ser humano, não é isso? E aí, ainda de acordo com Sêneca, o que Políbio teria que enfrentar nessa empreitada era não podia dar mão a essa dor, né? Ele não podia ajudar essa dor. Pelo contrário, essa lembrança tem que ser mais agradável do que dolorosa, certo? E disse: lembre-se de sua delicadeza, lembre-se da sua habilidade nos negócios, de seu zelo nas ações, de sua fidelidade à palavra empenhada. Conte aos outros todas as suas proposições e todos os seus atos. Repita-os a si mesmo. Ele também escolheu a memória da vida como uma espécie de consolo contra a dor da perda, né? Em Consolação a Apolônios, ele afirma que o homem virtuoso, depois que morre, merece uma gloriosa lembrança e não o luto, né? E em Consolação a Minha Esposa, Plutarco ficou com medo de pôr fim ao luto, né? O luto da sua filha, e colocar um fim também na memória da filha. Mas aí a gente tem que lembrar que a memória não precisa ser apenas de dor. Chegando em 1917, eu trago para vocês o Freud, que em Luto e Melancolia explica que existe um trabalho psíquico no luto, né? Exige lembrar para esquecer. É um esforço, é isso, é a grande questão. Não adianta você querer colocar uma pedra em cima, não adianta você fingir que nada está acontecendo. Pelo contrário, o que Freud nos indica é que nós temos sempre que estar remexendo interiormente nas nossas lembranças para que, enfim, consigamos esquecer. Aí eu abro aspas, porque a gente sabe que a gente nunca consegue esquecer, né? E aí é sempre bom lembrar interiormente a morte do que se foi. Outra coisa que o Freud fala é com relação àquela máxima de que o tempo cura todos os males. É lindo, é uma boa proposta, é pensar positivo, mas para Freud, no inconsciente, não há alteração do evento psíquico pelo transcurso do tempo.
Quer dizer, é necessário pronunciar interiormente a morte do que se foi. Mais uma vez, é o que defende Freud, né? Não adianta a gente estar nessa luta, nos auto-enganando, se isso não vai dar certo, né? Esse grande segredo seria, no caso, a gente estar sempre lembrando de quem a gente perdeu e também lembrando, colocando à tona a nossa memória afetiva das coisas boas, do nascimento, dos aniversários, das festas, e esquecendo, talvez, essa parte da doença, essa parte de momentos mais difíceis, né? E do momento da perda em si, digamos. Se nós podemos usar a nossa memória como uma das armas para amenizar a dor da perda, do luto, podemos ter na fotografia a memória física, um elemento que colabora nesse processo. E aí que chega ao nosso ponto principal do nosso diálogo de hoje, que é a gente entender a fotografia, a gente poder usar a fotografia para nos ajudar nessa memória, para nos ajudar a trazer a pessoa de volta, no sentido que ela pode estar presente, sendo representada naquela imagem, certo? E aí os álbuns de família, por exemplo, neles encontramos tudo sobre a vida dos nossos entes queridos, não é verdade? Dos nossos familiares. É bastante comum, após a morte de alguém, esses álbuns saírem dos seus lugares guardados, seus armários empoeirados, para serem apreciados por alguém que está com a alma dolorida, né? Isso é muito comum. Inclusive, a gente vê isso quando você tem que elaborar aqueles livrinhos de missa de sétimo dia e você recorre à memória fotográfica da família para conseguir fazer ou conseguir dar conta dessa última homenagem, no caso, no dia da missa, não é isso? E aí eu vou entrar um pouquinho com vocês na história da invenção da fotografia. São rápidas pinceladas, como eu fiz com relação à história da memória, para a gente entender um pouquinho como foi esse caminhar histórico da fotografia, né? O surgimento da fotografia nós devemos pensar como um processo histórico, né? Não aconteceu do dia para a noite. Não foi o cara acordou, criou uma máquina e a fotografia surgiu. A história nos conta que foi bem diferente. No século V, o árabe Al-Hakim de Bassora observava imagens projetadas no interior da sua tenda através da luz solar. Em 1558, o italiano Giovanni della Porta criou a câmera escura, que é aquela caixa que tem um orifício de um lado, que quando a luz refletida por um objeto externo entra pelo orifício, no caso atinge internamente o outro lado, onde se forma a imagem invertida. A gente pode observar aí a câmera escura, né? É interessante lembrar que vários artistas usavam a câmera escura para esboçar desenhos, como Leonardo da Vinci e outros. Isso no século XVI era muito comum, né? A gente depois passa para a história do italiano Angelo Sala, que descobriu que compostos de prata se oxidavam quando eram expostos à luz do sol. Isso foi um outro ponto importante na história da fotografia. Os feixes de luz provocavam ou faziam desenhos. Porém, a prata continuava enegrecendo e acabava que a imagem desaparecia. Então era necessário o quê? Era necessário que alguma coisa interrompesse esse processo de enegrecimento. Por quê? Porque os feixes de luz começavam a desenhar, começavam a se formatar ali naquela placa, porém, com o passar do tempo, aquilo ia ficar tudo escuro, porque a prata não conseguia parar de enegrecer. Então por isso foi importante que o francês Joseph Nice, em 1826, já apresentou uma imagem que é considerada como a primeira fotografia. Ele, com a placa de estanho, coberta por um tipo de petróleo fotossensível, ele conseguiu, durante 8 horas, captar essa imagem, né? Então, ele conseguiu fazer com que essa imagem ela ficasse estática, ela não escurecesse absolutamente. Se vocês observarem aí na foto, essa é uma imagem que ele vê da janela dele, da casa dele, que ele fez. Colocou a câmera lá, colocou essa placa de estanho que vocês também veem aí na imagem, e durante 8 horas ele conseguiu captar o que é, no caso, a nossa primeira fotografia. Né? Essa é considerada realmente a primeira fotografia. Foi quando alguém conseguiu realmente desenhar com luz, que desenhar com luz é nada mais, nada menos do que fotografar. Né? A gente passando para mais à frente, existe uma data que é considerada por muitos como a data oficial da invenção da fotografia, ou como o marco do surgimento da fotografia, que foi o dia 19 de agosto de 1839, quando os franceses apresentaram ao mundo todo os estudos de Louis Daguerre e o seu daguerreótipo. Daguerre utilizou do vapor de mercúrio, que reduziu o tempo de revelação de horas para minutos.
Vejam como foi outro passo de grande avanço que a fotografia deu. Enquanto você passava horas e horas para se revelar uma imagem, em poucos minutos Daguerre conseguiu fazer isso. Então essa façanha foi um ponto importante para a gente trazer, popularizar a fotografia. Mesmo sabendo que a fotografia continuou por muito tempo como sendo utilizada, na sua maioria das vezes, pelas elites, né? Aí você vê a imagem do daguerreótipo, né? E eu quero lembrar aqui uma história de um francês, já que estamos falando de história, de memória, de um francês radicado aqui no Brasil, que morava em Campinas, que concomitantemente aos estudos de Daguerre, também estudava fotografia aqui no Brasil. E ele conseguiu resultados superiores ao do seu colega francês, né? Porque ele conseguiu desenvolver negativos. Inclusive, foi ele que colocou o termo fotografia. Ele é o criador legítimo dessa palavra, mesmo, digamos, não tendo esse reconhecimento que eu acho que ele deveria receber, né? Que eu acredito que ele deveria receber, né? E aí nós vamos observar que dentro desse processo do surgimento da fotografia, dentro desse processo da invenção da fotografia, esse uso da fotografia na história, né? A fotografia documentando a história, né? E a gente lembra que a fotografia surgiu depois da Revolução Francesa, mais ou menos meio século depois, e esse ciclo revolucionário trouxe uma mudança radical na forma da sociabilidade, não só da França, mas de toda a Europa, né? Eu quero lembrar aqui o fim do absolutismo, a gente tem o iluminismo trazendo luz sobre essas trevas do absolutismo. A gente também começou a pensar nos direitos dos homens, começou a pensar na história do republicanismo na Europa. E, como eu já falei, aconteceu uma série de mudanças nas formas de vivência, na forma de comportamento da sociedade. Dentre elas, surgiu a necessidade da burguesia de deixar a sua imagem para a posteridade, né? Até então existia a pintura, só que essa pintura, vocês lembram bem da nobreza sendo pintada pelos grandes artistas franceses, né? Essas pinturas eram caríssimas, né? Então, assim, só tinham acesso a essas pinturas, a fazer os seus retratos, a deixar a sua marca para a posteridade, quem poderia pagar. E quem era que poderia pagar nessa época? A nobreza e o clero, né? Aí eu quero lembrar vocês que os nobres, os reis, as rainhas, o clero em geral, e as pinturas sempre os representavam muito bem. Eles estavam sempre muito garbosos. Afinal, quem é que ia pagar para se ver feio ou para não se achar legal numa determinada pintura, né? É tanto que a gente sabe que na história, vários artistas tiveram que repetir várias vezes algumas obras, alguns quadros, porque o contratante não aprovava o final. Pode observar, a gente tem aí duas imagens do rei Luís XIV e de Maria Antonieta. Se você observar os detalhes, você vê que as imagens são riquíssimas e que os dois apresentam posturas realmente de nobres, né? E é isso que a burguesia queria se retratar, queria se posterizar, queria se tornar perene. Mas como eles iam se tornar perenes, se eles também ainda não tinham acesso, não tinham dinheiro suficiente para bancar essas pinturas? E um outro ponto que eu acho interessante é se eles também já estavam achando, digamos, entre aspas, cafona essa pintura. E eles viram na fotografia o modo ideal, a forma ideal de se perpetuar. Por quê? Porque como a monarquia estava caindo em desuso, era preciso tirar essa poeira de cima daquela França monárquica, né? E se utilizar de elementos modernos para poder a gente dar uma atualizada na sociedade. E aí o capitalismo ganhou força na mão dos burgueses, aconteceu a mudança da burguesia do campo para a cidade, e aí, como eu já falei, a nobreza e a monarquia entram em desuso, ou seja, o ideal era a burguesia se ver retratada em fotografia e não em pinturas. Era preciso tirar essa poeira monárquica da história, né? Eu já trouxe aqui 4 exemplos de famílias burguesas que foram fotografadas nesse período, né? Eu tenho aí até 1900, vamos dizer, 100 anos, 1840, 1940, digamos. Aí são 4 exemplos de familiares, né, de pessoas que eram retratados, que eram fotografados, e era assim, foi uma nova forma da burguesia, a nova forma que a burguesia encontrou para se perpetuar ao longo do tempo.
Mais adiante, eu quero lembrar que a monarquia também adorava a fotografia, certo? A fotografia ela passou a ser utilizada não só pela burguesia, mas também pela monarquia, né? Aqui no Brasil, Dom Pedro II era um entusiasta da oitava arte e ele tem uma grande e rica coleção com imagens do nosso Brasil. A Rainha Vitória também pediu para que um familiar que recentemente falecido, que ele fosse fotografado de modo a preservar a sua lembrança. Isso já morto, né? É isso que eu quero lembrar. Nesse contexto, aconteceu esse encontro histórico entre fotografia, família e memória, registrando as imagens das pessoas, como bem diz o ditado, para a posteridade. Muitas vezes, essa fotografia só acontecia já nessa prosperidade. É o caso desse familiar da Rainha Vitória, né? Pois em muitos casos, a única fotografia da pessoa que existia era apenas pós-mortem, quer dizer, a pessoa morria, não tinha nenhuma fotografia, a família era responsável por encomendar uma fotografia pós-mortem. Só que essas fotografias eram produzidas a tal modo para deixar a margem que a pessoa ainda estava viva, né? Tanto que eles se utilizavam de vários artefatos como madeiras para dar apoio, como muita maquiagem, e tudo isso foi uma forma de tentar deixar a imagem daquele que se foi presente no dia a dia, no cotidiano daquelas pessoas. É uma forma de tentar perpetuar e de tentar sempre estar presente ao lado daquele ser amado que partiu. Aqui eu já tenho dois casos, olha, como é impressionante essas imagens pós-mortem feitas, né, por esses fotógrafos da época. Nós temos o caso dessa criança, né, que já está morta, né? Uma alta produção, você observa isso, né, em séculos atrás, como é que se conseguia chegar a uma qualidade de uma imagem como essa. Você observa essa foto na lateral, o casal com a filha morta, o casal está vivo, a filha está morta, ok? Aqui à frente, ó, são as duas irmãs. Só para lembrar para vocês como o trabalho era primoroso, essa que está em pé é a que está morta, ok? Então, por trás dela, você tem uma madeira que serve de sustentáculo para o seu corpo. Já aqui nós temos um caso de 4 irmãos, onde o bebezinho que está na poltrona também está falecido, né? Aqui também essa foto que eu acho extremamente bem produzida, dessa moça também que foi fotografada já depois que tinha partido para um outro plano espiritual. E aqui também outra imagem desses 2 bebezinhos. Vocês observarem, eu fiquei até em dúvida em qual deles é o que já está morto, né? Porque a imagem ela é tão perfeita, ela inclusive os 2 de olhos abertos, que você fica em dúvida. Mas, na realidade, o que já está morto é o que está no lado esquerdo do vídeo, certo? É isso aí, é nesse momento que a gente começa a perceber que a fotografia ela vem sendo utilizada, ela foi e está sendo até hoje utilizada nesse lance de consolo da memória, né? Como é que eu posso me esquecer completamente de alguém, ou como é que naquele momento de aflição eu posso usar de um álbum, usar de uma fotografia para tentar amenizar a dor do coração. É o que Freud já defende, a gente tem que sempre estar lembrando para esquecer. Isso é um processo, faz parte da psique. Sem querer adentrar o mundo da psicologia, que já deve ter sido muito falado em outras palestras, mas eu quero lembrar que a gente não consegue, falar novamente aqui, que a gente não consegue colocar uma pedra sobre aquilo e esquecer completamente, né? Eu quero reforçar que a história do retrato, ela vem de muito tempo, né? O J.J. Hubman já considera que no período paleolítico já existia o retrato. Então, assim, desde o homem mais primitivo, essa ideia dele tentar tentar se mostrar, tentar se deixar ali, tentar se mostrar visível, tentar estar presente mesmo na posteridade, faz parte do caminhar e da evolução histórica do homem. É isso que eu quero entender, porque a gente precisa entender, porque para voltar ao nosso ponto, nós podemos perceber que ao longo do tempo, essa relação fotografia e morte foi ganhando força, foi ganhando mais espaço, né? Vale lembrar dos cemitérios, né? A gente pode notar que os túmulos, até os mais simples, até das famílias menos abastadas, eles exibem fotografias de quem ali descansa em paz. Isso é muito importante a gente estar lembrando, porque além de toda essa arte tumular, além de toda aquela coisa magnífica das esculturas, dos mármores, dos granitos, a fotografia ela ganhou espaço nos túmulos tanto para lembrar do ente querido, ela serve ali para quem vai ali
levar flores, quem vai fazer uma visita ao cemitério em determinado dia. Então, a pessoa ao chegar lá, ela vai encontrar a imagem daquele ser, daquele ente querido, que descansa em paz ali, né? E também, eu diria que a fotografia nos túmulos, elas também nos ajudam, elas servem também, são indicadores, onde quem está aonde, né? Assim, qual túmulo está fulano, qual túmulo está cicrano. Então, a gente vê esse duplo sentido das fotografias nos túmulos, né? Porque você, é muito comum, principalmente em cidades menores, você observar que no famoso Dia de Finados, as pessoas saiam fazendo uma espécie de tour pelos cemitérios, né? É nesse momento que elas conseguem identificar ou encontrar parentes, encontrar figuras históricas, encontrar pessoas que elas conhecem a história, mas que de repente não saberiam identificar onde estariam sepultados, digamos, né? A gente eu passo aqui, eu trouxe esses 3 exemplos de fotografias de túmulo, são exemplos que eu colhi do Google, para que a gente tenha só uma ilustração do que eu estou falando, uma ilustração da importância que a fotografia tem dentro desse processo de luto, dentro desse processo, dentro da morte, dessa relação fotografia e morte, e também lembrar desse processo, como já disse Freud, do lembrar e esquecer. Aqui nos 3 túmulos vocês observem que em um deles, esse primeiro, a gente já encontra 2 imagens de 2 pessoas, né? Nos outros 2, apenas de um. Mas é muito comum a gente encontrar túmulos, inclusive mais antigos, com várias imagens, várias fotografias de várias pessoas falecidas. Vai depender muito do número de pessoas que estão ali naquele túmulo, certo? Outro elemento que eu quero tratar e que nos apresenta, que nos fala muito sobre esse elo entre morte e fotografia, né, são os tradicionais e conhecidos santinhos, que eu acredito que todos vocês já tenham visto já tenham escutado falar, ou pelo menos os mais velhos, a gente sabe que tem esse hábito de sempre estar fazendo esse santinho. Esse santinho é uma espécie de lembrança da pessoa que faleceu. Esse santinho, em sua grande maioria, eu não vou dizer em 100%, porque eu não posso afirmar isso, mas em sua grande maioria, eles sempre apresentam a fotografia do ente querido que partiu, né? Eles sempre nos mostram a fotografia da pessoa que já não está mais entre nós. Além dessa fotografia, que eu acho que é o símbolo maior, né? Uma fotografia escolhida geralmente que represente a pessoa mais nova, a pessoa feliz, a pessoa sorridente. Quer dizer, é uma fotografia que ela não vai em momento nenhum trazer ou reativar a memória de dor, memória de luto, memória de perda. Pelo contrário, ela objetiva em sua verdade maior trazer para todos aqueles que estão vendo aquela imagem um consolo, um conforto. Isso é muito importante, né? Porque a família, ela cria esses santinhos. A família cria para distribuir com os amigos, com os familiares. E aí a gente volta ao velho ponto, ao nosso ponto que eu diria que é um dos pontos principais dessa nossa palestra, dessa nossa fala, que é a questão da memória, de lembrar, né? Então, assim, o santinho, ele vai além da memória individual familiar. O santinho, ele passa a atuar na memória coletiva de determinado grupo social. Eu falo de determinado grupo social porque pode ser de uma rua, pode ser de um bairro, pode ser de uma cidade, pode ser de um local de trabalho, pode ser de uma família. Por quê? Porque se você, a partir do momento que você faz a impressão, ou você faz um número de cópias muito maior do que só um, você está trazendo para uma memória coletiva, você está reativando essa memória coletiva, a importância dessa pessoa que partiu, a importância desse ser humano que nos deixou, mas que ele pode ser considerado, a gente pode considerar que não morreu. Afinal, ele estando vivo em nossas memórias, ele estará vivo para sempre, né? Então, eu acho que é interessante a gente fazer esse paralelo com a fotografia, com os santinhos, para a gente trazer essa coisa do individual, familiar, para o coletivo, né? Além da foto, é interessante observar que esses santinhos também sempre trazem mensagens positivas, né? Mensagens que identifiquem aquele falecido. De repente, pode até ser uma mensagem, uma frase que a pessoa gostava muito, certo? Ou, de repente, uma frase que a própria pessoa criou, né? Mas o importante é que, além da fotografia,
o texto, ele também traga, ele também apresente, ele também mostre conforto e consolo para aqueles que perderam o ente querido, ou para aqueles que se solidarizam, né, com a morte de um amigo, a morte de um conhecido, a morte de um ser que faz parte, um líder histórico da cidade, que digamos, é como se fosse a gente perpetuar a memória, a imagem dessa pessoa, né? Lembrar sempre dos seus grandes feitos e estar sempre lembrando dele, né? Mais uma vez, lembrar para esquecer, desculpem. Bom, outro fator que eu quero destacar aqui são os livrinhos que são elaborados, né, para as missas de sétimo dia. Também eu acho que todos nós conhecemos, todo mundo que está nos assistindo deve já ter visto um livro desse, ou tem em casa um guardado pela mãe, pela avó, ou no caso, no mínimo, ter escutado falar. Não é verdade? Esses livrinhos, eles apresentam, eles são um roteiro para a pessoa assistir à missa de sétimo dia, né? Tem toda a liturgia da Igreja Católica, mas além disso ele traz alguns deles apresentam um rico acervo fotográfico. Por quê? Porque além de foto na capa, como eu estou colocando aí na imagem, o livro dessa senhora, que ela está estampada bem grande na capa, a sua imagem, e na parte de trás também, eu não consegui colocá-lo, mas isso eu acho que é muito fácil vocês saberem disso. Alguns livros eles trazem um mosaico de imagens, um mosaico de fotografias que falam ou que expressam, né, que expressam nessas imagens, digamos, toda a evolução daquela pessoa, do nascimento, a infância, a juventude, a adolescência, maturidade, né? A gente pode ver através dessas imagens, através das fotografias, a gente pode aprender biograficamente sobre aquela pessoa, sobre aquele ser humano, sobre aquela pessoa que está no sétimo dia da sua partida, né? É uma forma também da família de ter esse material guardado consigo para sempre estar olhando, e é uma forma também da família colocar essa memória desse ser individual, desse ser familiar, para uma coletividade. Afinal, os livrinhos são distribuídos, né, para todos os participantes da missa, né, que ao final do ato litúrgico podem levar o material para casa e, no caso, podem consultá-lo quantas vezes precisarem, né? Então, é a gente observando a fotografia sempre atuando como esse suporte, como esse consolo, como esse bálsamo para quem perdeu um ente querido, para quem está entristecido com a dor e com a perda do luto, né? Outro fato que era muito comum, principalmente no interior do Nordeste brasileiro, né, eu sei porque eu lembro disso, vi as fotos da minha avó, que hoje em dia também caiu em desuso, é a foto do velório em si. Diferentemente daquela França de 1840, que fotografava os pós-mortem, com aquela imagem da pessoa ainda viva, como se a pessoa ainda estivesse viva, aqui no nosso caso, os velórios eram fotografados com o morto no caixão, né? E a gente observa todos os amigos em volta, né? Essa imagem que eu trouxe foi a foto do velório do presidente João Pessoa em 1930, ok? Então a gente pode observar que isso era um ato comum, não só porque João Pessoa era uma autoridade. Eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, o exemplo do presidente João Pessoa, mas eu quero lembrar que isso era comum para famílias até menos abastadas. Foi uma forma de tentar deixar perpetuado ou deixar registrado esse último, digamos, momento juntos, né? Que aí seria antes de acontecer o sepultamento. E aí, nessa foto, ele colocou um ditado: vivo não te venceriam, morto não te vencerão. Quer dizer, isso é reforçando a imagem, o estereótipo do herói nacional, que fez muito enquanto estava vivo e que merece que sua imagem seja perpetuada ao longo dos anos, ao longo das gerações, né? E aí eu chego à conclusão para a gente começar a pensar dessa interessante relação entre fotografia e morte, né? Que apresenta-se
de sobremaneira da necessidade do homem em busca da sua perenidade, em busca da sua perpetuação, em busca da preservação da sua memória. Afinal, como contaríamos as histórias, como saberíamos de grandes fatos se não tivéssemos organizado a memória coletiva do ser humano? Os partintes, os que aqui nos deixam, eles sempre vão deixar uma memória, vão deixar um legado, vão deixar uma memória. Essa memória, esse legado, às vezes pode ser dentro de uma família, com a esposa, e às vezes, como eu já tratei, pode se tornar uma coisa muito maior, como a representação de uma nação, digamos, né? Eu quero lembrar aqui do suicídio de Getúlio Vargas, né? Quando ele diz que sai da vida para entrar na história, e é justamente mais ou menos isso, porque ele se viu tão encurralado de uma forma que a única solução para ele sair como grande herói, para ele se perpetuar como um herói nacional, como um herói brasileiro, foi ceifando, foi tirando a sua própria vida, né? Isso é muito importante para a gente lembrar. Por quê? Porque talvez se Getúlio tivesse sobrevivido àquele período histórico do momento, né, que acontecia aqui no Brasil, talvez ele pudesse ter tido a imagem de um perdedor, né, de um covarde, mas como ele custou a sua própria vida isso, mas a gente sabe, e é reconhecido nacional e internacionalmente Getúlio Vargas como um herói. Quem tem o privilégio de conhecer o Museu do Catete no Rio de Janeiro pode presenciar, pode vivenciar, pode estar no quarto onde ele tirou a vida, tem o pijama dele sujo de sangue, tem a arma dele, quer dizer, até esses elementos são reverenciados para poder reforçar essa memória de herói, essa imagem do herói nacional, aquele que tirou a própria vida para dar uma vida melhor ao país, uma vida melhor ao povo brasileiro. E é por isso que ele não consegue ser esquecido até hoje, e eu diria, tão cedo será esquecido, né? A gente vai entender que toda a evolução histórica apresentada dessa questão da fotografia versus a morte mostra que os objetivos e significados são os mesmos. Eles tentar preencher o vácuo deixado pela morte, né? Então, assim, todo o processo histórico evolutivo que a fotografia passou, que essa relação de fotografia versus morte foi acontecendo, da fotografia dos pós-mortem, das fotografias em si, dos vivos, quando ainda vivos, mas sendo utilizadas para rememorar aqueles que já foram também, né? Das fotografias dos velórios, das fotografias dos santinhos, das fotografias desses livrinhos de sétimo dia, das fotografias nos túmulos, nos cemitérios, né? Todas essas fotografias, elas foram utilizadas nesse momento da dor, nesse momento da partida, no intuito, com o objetivo, nessa tentativa de preencher esse vácuo. Eu não estou aqui dizendo que a fotografia vai resolver isso, pelo contrário. A gente sabe que essa batalha é árdua e essa batalha é muito difícil. Mas eu quero lembrar que a fotografia pode servir, essa memória física, esse papel, ou até mesmo hoje, na nossa atualidade, nesse formato digital, ela pode preencher esse vácuo deixado pela morte. Afinal, quem detona, quem acaba com os álbuns, quem rasga as fotografias de um morto? Vocês conhecem alguma história nesse sentido? Alguma coisa parecida assim? Só se a pessoa não gostar, só se a pessoa tivesse ódio àquele que já partiu, né? Que aí talvez merecesse realmente dele ser apagado, tanto da memória, da nossa memória biológica e emocional, como da memória física, né? Queimar fotos, destruir os álbuns, etc., né? É bom que a gente entenda que todas essas utilizações das fotografias, desses retratos mortuários, cemiteriais, né, eles contribuíram e contribuem para o retorno da veneração, né? Como eu falei, a veneração no sentido de realmente assim, de venerar, inclusive, um herói. Porque o herói pode estar dentro da casa, o herói pode ser o pai de uma família com 3 filhos e uma esposa, né? Assim como o herói pode ser Getúlio Vargas, né? Um herói nacional, digamos. E aí a gente também é importante observar que esse culto, que essa veneração, que essa preservação à memória, ela é importantíssima, porque além de formar,
ela consegue manter as nossas identidades. Então, quem somos nós sem identidade? Para onde vamos? De onde viemos? Como é que vai funcionar? Será que o ser humano consegue evoluir? Conseguiria realmente ter chegado onde chegamos agora em 2021 se a gente sempre não resgatasse a nossa memória para, a partir desse resgate, construirmos nossa identidade e não só construirmos, mas também mantermos. Porque manter a identidade, fazer essa manutenção das identidades é importantíssimo para que o ser humano se reconheça dentro de determinado círculo social, para que ele se veja vinculado a um determinado grupo social. Não é verdade? A gente precisa, como ser humano, dessa irmandade para que nos sintamos bem, nos sintamos úteis e sintamos dentro de um determinado grupo e aceitos por esse grupo. Eu quero também lembrar que podemos entender que a imagem surge da morte como uma negação do fim, né? Então, é muito complicado. A gente sabe que, a princípio, não é nada fácil para quem perdeu alguém esquecer. Eu falo porque eu já perdi pessoas muito queridas e eu sei como o processo é doloroso. A gente, a princípio, não quer aceitar, mas tem um ditado que fala o que não tem remédio, remediado está. Então, assim, para a morte não existe solução, né? Quando a gente nasce, a gente sabe que um dia a gente tem que partir. E a gente sempre é acostumado, desde criança, a escutar que a morte é a única certeza da nossa vida. Mas na hora H, na hora que ela acontece, quem consegue reagir bem a isso? É muito complicado, é muito difícil você chegar e falar que X coisa ou Y coisa vai resolver, vai amenizar o seu coração, quando a gente sabe que isso não é bem verdade. Eu acredito que uma série de ações podem ser feitas, como essa coisa essa proximidade com a fotografia, de tentar colocar na memória sempre as imagens positivas, mas você não consegue ter uma fórmula fechada, um segredo, uma receita de bolo de como esquecer, de como eliminar esse luto, de como tirar essa dor da perda, essa dor de um ente querido que parte, né? E aí a gente tem que entender que essa imagem como uma forma de negação do fim, do nada, serve também para prolongar a vida daquele que se foi, a vida daquele que não está mais aqui entre nós. E é interessantíssimo esse ponto, porque para mim, sinceramente, é como se uma magia acontecesse, né? É como se houvesse uma transferência da alma do representado, da alma daquele que nos deixou, da alma daquele que foi embora, para a sua representação. Então, assim, a imagem, ela deixa de ser, ela passa, aliás, a representar aquela pessoa, né? Ela passa, você pode ter escutado gente que conversa com imagens, né? Gente, viúvas que sempre na hora do almoço, que mantém o quadro do falecido em casa, sempre na hora do almoço conversa com o marido através da imagem. Então é como se aquela pessoa ainda estivesse viva. É como se tivesse acontecido um prolongamento da vida daquele ser humano, né? E eu acho que tudo isso, todos esses usos, essas artimanhas, elas são positivas, pois elas ajudam, elas corroboram para a diminuição dessa dor, essa sensação de angústia, desse momento difícil que é perder um ente querido, que é perder uma pessoa amada, né? E aí, concluindo, como diria o Roger Chartier, o poder da imagem, ela tem dois sentidos, certo? A presentificação do ausente, né, que é o que a gente já discutiu bastante, que eu quero reforçar, ela serve para trazer, para deixar, para manter a memória, para deixar presente o ser que partiu para outro plano espiritual, né? Então, essa imagem, mesmo a que pode ser criada em nossa mente, essa que de repente não está impressa, ela serve para isso, ela serve para essa presentificação do ausente, né? E o segundo ponto que eu acho interessante que ele destaca é que a imagem exibe sua própria presença, né? É como se a imagem ela ganhasse uma vida, é como se a imagem ela tornasse algo que trouxesse um reforço, que trouxesse uma vida própria, né? E aí diferencia aquele que olha como o sujeito que olha. A imagem exibe sua própria presença, né?
aquele que olha como o sujeito que olha. Então, se eu tenho uma imagem na minha frente e observo aquela imagem, eu estou olhando como o olho mesmo, né? Eu estou olhando como pessoa, entendeu? Então, acho que é importantíssimo que a gente foque nesses dois pontos que o Chartier trata, porque a gente sabe que ali tem a pessoa e que que eu estou também no meu lugar, né? Existe essa diferenciação da presentificação desse ausente naquela imagem e eu como espectador, né? Eu como pessoa que estou observando aquela imagem, certo? Bom, e aí para finalizar, eu trago essa foto que eu fiz há 4 anos, né, do cemitério São João Batista, aqui da cidade de Fortaleza. É o cemitério mais antigo da nossa capital, tem mais de um século. Figuras históricas estão enterradas lá, como inclusive o famoso Dragão do Mar e outros grandes políticos cearenses, né? Eu trouxe junto com essa frase que é o Memento Mori, que é o lembre-se que você vai morrer. E a minha mensagem final é essa: é o lembre-se que você vai morrer, porque você não é você não é melhor nem pior do que ninguém. Nós todos somos iguais e nós todos merecemos ser tratados dignamente. Eu trouxe a imagem porque você observa no primeiro plano a foto do cemitério em si, né? A foto, digamos, do futuro de toda a humanidade. Afinal, todo mundo vai um dia deixar essa vida terrena, né? E você vê ao fundo a cidade de Fortaleza, com a catedral, com seus prédios. É com essa imagem que eu quero lembrar vocês dessa dualidade da vida, né? De como, às vezes, a vida também pode ser frágil e como a gente tem que aproveitar a nossa vida enquanto a gente está aqui vivo. Porque nós podemos nos perpetuar através da fotografia, mas certas coisas, como o abraço, como o carinho, como uma palavra dita, elas jamais vão ocupar, jamais vão conseguir achar espaço depois que alguém parte, depois que alguém deixa esse plano terreno, né? Então é isso, Memento Mori, lembrem-se que vocês vão morrer, para a gente poder aprender a viver mais, aproveitar a vida e também aprender a tratar e cuidar do próximo, né? Eu coloquei aqui algumas referências bibliográficas para vocês, depois a gente pode combinar de passar esse material. São alguns livros como A História da Morte no Ocidente, O Homem Perante a Morte, O Cemitério como Fonte Histórica, Consolação Apolônica do Plutarco, né? Consolação Amácia, Ensaio sobre Fotografia, o livro sobre o Hércules Florence, que é aquele francês radicado aqui no Brasil, que fez muito também pela fotografia, mas que para mim é completamente esquecido. Também um livro da Lilian Schwartz sobre o Dom Pedro I, que é As Bárbaras do Imperador. E também um livro da Gisele Freund, que é Fotografia e Sociedade, que foi editado em 2010 pela editora Veja. Desde já, eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado e até a próxima. Gostaria de agradecer a participação do professor Iratuan Freitas. Muito obrigada. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado.